Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Antes de darmos início ao nosso bate-papo, eu gostaria de convidar a todos para, em união de pensamento comigo, união de espírito, fazermos uma prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos da matéria, abrir os nossos olhos da alma, sintonizar o nosso pensamento com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guia, modelo espiritual a ser seguido, governante espiritual do planeta, a espiritualidade benfeitora e amiga que acompanha todo o desenvolvimento espiritual do nosso planeta Terra, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para falarmos de Espiritismo, para desenvolvermos mais um tema, e que Jesus e a espiritualidade nos intua, de forma que a gente possa transmitir de maneira mais sucinta possível, que o tema seja de proveito para todos e que a gente aproveite para sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Muito bem. Eu estou aqui, se apresentou um tema aqui para nós, um tema um tanto quanto difícil, né? Quem sou eu para falar de Deus? Mas nós vamos falar da ideia de Deus segundo o Espiritismo. Então, na visão do Espiritismo. E eu vou usar aqui como fonte, em especial a Gênese, o livro A Gênese e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que faz parte das 5 obras básicas do Espiritismo, e o livro O Grande Enigma, de Leon Denis. É comum a gente iniciar um tema definindo. E aí vem a questão, pode-se definir Deus? Né? E vamos aqui nas palavras de Leon Denis, no livro O Grande Enigma. Segundo Leon Denis, Deus é indefinível. Definir é limitar. Ora, Deus é infinito. Ele é o círculo eterno cujo centro está em toda parte e a circunferência em parte alguma. Eu acho que isso dá uma visão assim bem abstrata de Deus, e a gente já começa a falar de um Deus que foge desses conceitos, desse Deus humanizado, antropomorfizado, de um Deus muito mais absoluto, né? Cujo é um círculo infinito, eterno, onde o centro está em todo lugar e a circunferência, o limite, em lugar nenhum. Então é um Deus que abarca todo o universo. E aí vem a pergunta, né, sobre a existência de Deus. Como é que nós podemos justificar a existência de Deus de uma forma mais racional, vamos dizer assim? Vamos recorrer à questão 1 do Livro dos Espíritos, cuja pergunta é: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é inteligente e é a inteligência suprema que rege todo o universo. E dele parte todas as coisas que existem. E aí, Kardec perguntou, mas como que eu posso ter essa certeza de que isso é uma verdade? E aí, os espíritos responderam, por um axioma da própria ciência terrestre. Não há efeito sem causa. Para toda causa, para todo efeito, tem que ter uma causa, né? E efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se eu observar qual é o efeito, né? É toda a obra da natureza, tudo que existe. Tudo isso que existe demonstra pelas suas leis, pela sua regulamentação, né? Pelo equilíbrio, pela harmonia de tudo que existe no universo, na natureza, que não é obra do homem, tem um efeito inteligente. É um efeito, tem que ter uma causa. É inteligente, então é um efeito inteligente, né? Eu acho que fica bem
bem racional, assim, essa conclusão que a gente chega, que realmente Deus existe e até onde a gente pode explicar com essas características. Vamos lá agora entrar um pouquinho na natureza divina. E quando a gente fala da natureza divina, obviamente que falta nos sentidos para sondar a natureza divina, né? Íntima, a natureza íntima de Deus. Ele não pode ser, não podemos deduzir o que ele deva ser. Nós não conseguimos fazer essa dedução. Mas imaginando aquilo que ele não é, ele não pode ser, a gente imagina o que ele é. Então, ele é a inteligência suprema. Se ele não for a inteligência suprema, teria um outro ser mais inteligente que ele. E esse outro ser seria Deus. Então, ele é a inteligência suprema. Ele é eterno. Se assim não fosse, se existisse, pudesse ter fim, teria que ter um outro após. Então, se existiu antes, teria que ter um outro que existiu antes. Então, como ele é supremo, ele é eterno. Ele é imutável. Imutável porque, não tendo uma característica material, ele não muda. Tem uma natureza perene que não sofre nenhum tipo de mudança. Então, se fosse mutável, não seria eterno e não seria supremo, né? Poderia aperfeiçoar, poderia melhorar. Então, ele é imutável. É imaterial. Se fosse material, sofreria as mudanças que a matéria. Uma das características da matéria é a transformação. Deus não se transforma, ele é sempre a mesma coisa. Então, é imaterial. Onipotente e onisciente. Onipotente pode tudo. Se não pudesse tudo, não teria criado tudo. E onisciente está em todos os lugares, em todos os tempos, né? Senão não seria eterno e não seria esse absoluto. Soberanamente justo e bom, característica que vem dos outros atributos. E a própria obra da natureza mostra isso. Se a gente pegar apenas um recorte no espaço e no tempo, e um fenômeno acontecendo naquele momento, dá a impressão de que aquilo é injusto. Mas se a gente pegar aquele acontecimento e jogar ele para a linha do tempo, dentro da eternidade, tanto do passado quanto do futuro, a gente vai ver que aquele acontecimento sempre vai ter algo para contribuir com o aspecto da construção de um universo que está em constante construção e para o bem, né? Mesmo aquilo que aparentemente num determinado momento parece que é para o mal, se a gente pegar ao longo de toda a eternidade, no aspecto evolutivo, Deus é soberanamente justo e bom em toda a sua obra. É infinitamente perfeito, resultado de todos os outros atributos, e único também como resultado de todos esses atributos. Se não fosse, teria que ter um outro. Então, inteligência suprema, eterno, imutável, imaterial, onipotente, onisciente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único. Agora, sobre a providência divina, né? Se ele é eterno e infinito, ele é sem limite específico no tempo e no espaço. Nós, nas nossas limitações humanas, onde nós dependemos dos 5 sentidos para as nossas percepções, tudo tem que ter uma explicação dentro desse contexto aí da nossa percepção da matéria. E a tendência nossa é trazer Deus para entender dentro desse aspecto antropomorfizado, como um ser humano. Na verdade, a gente fala aqui, em Gênesis está lá, né? Deus criou na Bíblia, em Gênesis, na Bíblia,
o primeiro livro da Bíblia, está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem, na verdade, é que julga Deus à imagem e semelhança do homem. Então a gente coloca Deus como esse senhor, esse ancião de barbinha branca, sentado num trono, num determinado local lá que nós chamamos de céu, né? Não é assim. Ele não pode ter limite, né? Nem no espaço e nem no tempo. Ele está em todos os lugares. E ele está em todos os lugares a todo tempo. Grosseiramente, para a gente entender, a gente pode comparar isso com um fluido. Seria um fluido divino com todas as propriedades, com todos os atributos da divindade, que espalha por todo o universo. E nós estaríamos mergulhados nesse fluido. Esse fluido interpenetraria todas as nossas partículas e todas as partículas do universo, de todas as suas criaturas, humanas ou não, né? Animadas ou inanimadas. E daí recebe Deus, dentro desse conceito de que Ele está presente em todos os lugares, em todos os instantes, em todos os momentos, com esse fluido cujas partículas têm todas as propriedades do todo, ele tem todas aquelas propriedades que nós citamos agora há pouco, os atributos, e é capaz de ter toda a noção, de distribuir aí toda a sua providência para todas as suas criaturas de maneira justa e perfeita, né? E para encerrar, vamos falar da visão de Deus, porque aí fica aquela questão, né? A gente pode ver Deus, né? Deus, como estamos vendo aqui, não é uma entidade, não pode ser visto como uma entidade porque a gente teria que limitar, a gente teria que definir, teria que colocar ele no espaço, teria que colocar ele numa condição humana. É uma essência espiritual, e a essência espiritual não pode ser percebido pelos organismos materiais, né? Somente a alma é que poderia ter essa percepção de Deus. A alma é que poderia, o espírito é que poderia ter a percepção de Deus. Porém, a gente poderia dizer, então quando desencarna, né, nós poderíamos dizer assim, já eu tenho a visão de Deus. Não é bem assim. A visão de Deus, espiritualmente, a visão de Deus é privilégio das almas mais evoluídas. Quanto mais evoluída, melhor seria essa percepção de Deus pelo espírito. É mais ou menos assim, vamos imaginar uma pessoa num ambiente bem iluminado e com a sua visão totalmente coberta por vários véus. À medida que eu for tirando os véus da cabeça, da visão dessa pessoa, ela vai se tornando, a claridade vai se tornando cada vez mais nítida e a fonte de luz também. A visão perfeita de todo o ambiente iluminado e da fonte de luz que está iluminando o ambiente será perfeita quando da retirada do último véu. E assim é a visão que nós podemos ter de Deus. À medida que o espírito vai se aperfeiçoando, ele vai tendo uma visão cada vez mais próxima daquilo que é a realidade de Deus e caberia então aos espíritos puros ter uma visão perfeita daquilo que é realmente Deus, né? E materialmente falando, Deus afirma-se por suas obras, que foi o que nós já colocamos aí, né? Quando a gente observa toda essa obra da natureza, tudo aquilo que existe na natureza, que é onde vem a certeza da existência de Deus, se não foi feita pelo homem, foi feito por alguém que está acima do homem, porque o homem não é capaz de realizar tal obra com tal perfeição, com tal sabedoria. Então, nessa obra é que Deus se manifesta de forma material, para que a gente tenha uma visão assim daquilo que é Deus, ele se manifestando, se firmando através da sua obra, né? E eu gostaria de encerrar, então, depois que a gente teve uma visão bem resumida de Deus, a ideia de Deus através dos conceitos do Espiritismo, eu que fui até a minha pré-adolescência, vivi numa região bem de campo, de natureza, em contato com a natureza, eu gosto muito da simplicidade do homem do campo. E o homem do campo, ele tem uma relação muito
próxima com a natureza. E a natureza reflete muito essa questão de Deus, pode nos trazer para nós que ainda temos a dificuldade, que estamos encarnados, a dificuldade para ter uma visão mais perfeita de Deus. Eu acho que nada melhor do que aquele que vive bem próximo, bem em harmonia com a natureza, para entender e compreender Deus, né? E aí, eu gosto muito dessa música sertaneja. Não é bem essa música que o pessoal chama de sertaneja hoje, mais universitário, mas aquela mais antiga, né? Que retrata bem essa questão do homem e da natureza, do homem do campo e seu contato com a natureza. E uma dupla bem típica que retrata bem isso, os mais antigos aí é que vão conhecer, quem não conhece pode pesquisar, né? Zé Mulato e Cassiano. E numa letra do Zé Mulato, né, com essa sabedoria simples, né, do contato do homem com a natureza, das suas trovas ele diz assim: quem nega que Deus existe é cego e se desnorteia. Eu sinto a sua presença em tudo que me rodeia, no bramido da cascata, no zumbido das abelhas, no ribeirão de água limpa que no vale serpenteia. Então eu acho que com essa trovinha aí simples, caipira, eu encerro aqui essa ideia de Deus segundo a doutrina espírita e para encerrar vamos fazer uma prece de encerramento. Convido a todos mais uma vez para fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos aos planos mais elevados de manifestação da alma, a morada imortal dos espíritos, agradecer essa oportunidade que tivemos para refletir sobre a ideia de Deus, de acordo com a doutrina espírita, um Deus mais absoluto, um Deus mais abstrato, mas nem por isso menos racional, que está presente em todos os lugares, em todas as suas criaturas, desde o átomo até as galáxias, até os grandes universos que existem e o cosmo total. Agradecemos essa oportunidade de refletir sobre esse conhecimento e que Deus nos abençoe a todos e que possamos estar sempre mergulhados nesse fluido divino, na graça de Deus, para nos dirigir pela vida fora. Que assim seja. Eu quero aproveitar a oportunidade para chamar a atenção ainda para a questão da pandemia, que embora a gente esteja no final, para que todos aí se cuidem ainda, continuem tomando os devidos cuidados, fiquem atentos, né? Usando as higienes pessoais aí com o álcool gel, toda vez que possível, o uso de máscara nas situações que for necessário, que achar necessário, também fazer uso das vacinas, que é o único medicamento que a gente tem hoje que dá essa segurança, e também convidar a todos que gostam das nossas lives, gostaram aqui do nosso tema, que deixem os seus likes, que se inscrevam no canal dos Ceareiros, que faça o compartilhamento dessas lives. Isso é muito importante para nós, para gerar assim, um engajamento, né, do YouTube, e mais pessoas possam ver. Porque essas lives é uma forma do Centro Espírita Ceareiros também estar entrando nessa nova era da comunicação e levando essas pequenas mensagens para o maior número de pessoas possível. Embora sejam simples, pode servir para muita gente. Então a gente convida a todos aí para dar os seus likes, para se inscrever e para compartilhar. Muito obrigado e até a próxima live, com a graça de Deus. Que assim seja.